Você está sintonizado na Rádio Caractere. Olá, livrólicos de plantão! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio da Rádio Caractere. Eu sou Suzane Madruga. E eu sou Glênio Madruga e hoje eu tô imperial. Que chique! Episódio de hoje, para finalizar o mês do Setembro Brasil, Dom Pedro II na Alemanha, uma amizade tradicional. De Dom Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança. Foi quase, hein? Bora pro episódio. Quem é esse autor? Porque assim, eu me nego a pronunciar o nome, eu não sei pronunciar esse nome. Não, mas fica mais difícil. Então manda. Na capa é Dom Carlos Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança. Sim. Mas o nome dele mesmo é Lamoral Carlos Eduardo Omodeu Augusto Leopoldo Antônio José Maria Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança. Quer uma aguinha, filho? Respira. Eu quase perdi o fôlego. Vamos lá de novo? Lamoral Carlos Eduardo Omodeu Augusto Leopoldo Antônio José Maria Tasso de Saxe-Coburgo e Bragança. Pois é, este senhor, descendente da família real, escreveu um livro. E este livro trata da trajetória das viagens feitas por Dom Pedro II e a sua queridíssima Teresa Cristina para a Alemanha. E é isso que a gente vai contar hoje. Mas primeiro conta um pouquinho do autor, Glênio. Vamos lá. O nosso querido Carlos Eduardo, ou Dom Carlos Tasso, escolha aí os nomes. Esse senhor com vários nomes. Pega uns 5 nomes dele aí, ok. Terminando com Saxe-Coburgo e Bragança, tá certinho. Ele é um brasileiro nascido na Áustria em 1931. Ainda está vivo, ainda está entre nós. Atualmente mora no Algarve, em Portugal. Ele é trineto do Dom Pedro II e da Imperatriz Dona Teresa Cristina, sendo bisneto da princesa Leopoldina, neto do Augusto Leopoldo de Saxe-Coburgo e Bragança, que era da Armada Imperial e acompanhou o avô no exílio até a morte dele, e filho da Teresa Cristina de Saxe-Coburgo, Gotha e Bragança. Filho dela com quem? Com o barão Lamoral Taxis de Bordona e Valnigra, que era da casa de Tasso. Por sua vez, a casa de Tasso era uma família nobre responsável pelos correios durante o Sacro Império Romano Germânico. Você tá indo lá para mito de origem, filho. Muito. Sacro Império Romano Germânico durou do ano 962 ao ano de 1806. Então parece que é muito longe, mas mais ou menos. E o autor, então, sendo da família real brasileira e de outras famílias reais? Isso. Por aí, afora, pelo mundo? Ele fez o que da vida? Ele é o atual chefe do ramo dinástico de Saxe-Coburgo e Bragança, que é um dos ramos da família imperial brasileira. Muito Ele bem. É um dos líderes aí. Realizou os estudos na Áustria, na Itália e no Brasil. O período brasileiro no Colégio Santo Inácio e na PUC do Rio de Janeiro. Alguém me leva para fazer meus estudos na Áustria. Ele é membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico do Brasil e também membro da Real Academia Espanhola de História e da Academia Portuguesa de História. Por fim, profissionalmente, tem vários títulos, mas e daí o que ele faz da vida, né? Uhum. Ele empreendeu na indústria e no agronegócio no Brasil, na Itália... É pop, mentira. Continua. Na Itália e na Alemanha. E foi também um dos diretores do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo. Então ele é bem ativo industrialmente na questão agrária brasileira. Ele era cafeicultor no Paraná. Ou seja, não perdeu tempo. Não perdeu tempo e não perdeu dinheiro. Dinheiro faz dinheiro, aquele papo todo que a gente conhece. Pois agora. E tem gente que ainda tem essa imagem. Ele é da família imperial, ele vive de rendas, de impostos, de não sei onde cobrado. Exato, foi por isso que eu perguntei o que ele estava fazendo, o que ele fazia, do que ele vivia. As pessoas têm uma ideia um pouco equivocada do que os membros da família real fazem ou como vivem, né? A ideia de monarquia, de família real, ainda é aquela família que tá comendo enquanto o povo tá se, lascando. Enfim. Um pouco herança do que foi propagandeado já na época da Revolução Francesa. Isso. Esse imaginário popular do que é uma família real, uma família imperial, uma dinastia, é bem equivocado, não corresponde à realidade. Tem questões de senso comum também, que se espalham muito mais facilmente. Sim. Enfim, vamos para o livro. O livro, então, Dom Pedro II na Alemanha foi vamos dizer assim, um freela.
um pedido, uma solicitação, uma encomenda para comemorar o Ano do Brasil na Alemanha, em 2013. E daí o Dom Senhor, com vários nomes, Senhor Bragança, escreveu esse livro relatando as viagens de Dom Pedro II para a Alemanha. E a gente então vai comentar um pouquinho sobre essas viagens, a motivação dessas viagens e como que elas se deram, assim. E algumas características interessantes que a gente percebeu durante a leitura. Primeiro, a gente pode pensar na primeira viagem, que se deu lá em 1870... A ajuda da produção. 71, 72. que se deu entre 1871 e 72. Dom Pedro II e Teresa Cristina foram visitar a lápide da filha, que havia falecido há pouco tempo. Eles encontraram o genro e os netos. Foi uma viagem que eles tiveram que passar pela Inglaterra. É um processo bem interessante, porque eles tiveram contato com a Rainha Vitória, Sim. Na época. O Dom Pedro II recebeu uma medalha, você pode explicar melhor? Não é uma medalha, é uma honraria. Isso, ele foi condecorado com a Ordem da Jarreteira. Inclusive, foi a primeira vez que um líder não inglês foi condecorado com essa ordem. Foi o primeiro, então? Foi o primeiro. Entre os diversos membros da Ordem da Jarreteira, a gente tem figuras como o Churchill, figura mais atual, e o próprio Henrique VIII. Então, ou seja, é um não título, é pouca coisa. Não é um título, mas é uma condecoração bem antiga. Sim, sim. O contexto dessa primeira viagem. Essa filha dele morreu em 1870 e foi sepultada na Alemanha. Então já é um motivo inicial bem forte. Motivo interno. Em 1870 acabou a Guerra do Paraguai. Olha só. Que desgastou muito a monarquia brasileira e a percepção pública da monarquia. E começou também a corroer um pouco as relações entre o exército e a família real. Pela insistência do Dom Pedro de só terminar a guerra quando capturasse ou matasse o Lopes, mas isso é assunto para outro podcast. Então tem isso. O contexto europeu é o seguinte, a Alemanha tinha acabado de se reunificar, tinha se transformado no Império Alemão, de novo, depois de passar tanto tempo como vários estados separadinhos, tinha acabado de se unir, e entre 70 e 71 aconteceu a Guerra Franco-Prussiana, que promoveu a vinda para o Brasil de diversos imigrantes da hoje Alemanha. E curiosidade paralela rapidinha, não vale um momento cachalote, mas o Império Alemão foi proclamado no Palácio de Versalhes. Olha. Terminou a guerra, a Alemanha venceu e o imperador foi nomeado lá em Versalhes. Então também era um alívio pós-guerra, tanto para o Brasil quanto para a Alemanha. E os motivos se acumularam e eles embarcaram para essa viagem, para visitar o túmulo da filha. E essa viagem, ela é bem descritiva, essa primeira viagem, ela é mais descritiva que as outras, né? O autor, ele descreve muito mais essa viagem do que a seguinte. E ele vai tratando, desde o momento em que eles saem do Brasil, Dom Pedro tenta viajar incógnito, mas não consegue, que, né? Tá lá, ele tem que avisar a autoridade do país onde ele está chegando, dizendo que o imperador do Brasil está vindo. Apesar de vir aquele aviso, está vindo sem ser oficial, milhares, né? As pessoas não tinham freio. Sim. Então elas iam lá esperar o imperador fazer festinha, e ele queria chegar lá com a maletinha dele todo simplinho, em vez de chegar com roupa de imperador. Os salamaleques todos? Exato, ele chegava simplinho, porque ele estava viajando simplinho. Mas aí o que acontecia? Tinha um monte de gente importante esperando o imperador em cada lugar que ele parava até chegar na Alemanha. Pois é, casos interessantes, como a quarentena do navio. Na primeira viagem. Na primeira viagem, que ele fez questão de ficar de quarentena, já que era... Junto com os outros. Ele foi liberado em Portugal para não ficar em quarentena, que o imperador do Brasil vai ficar em quarentena, imagina. Mas não, ele disse, já que toda a tripulação vai ficar, eu vou ficar também. E pronto, e ficou em quarentena lá. Inclusive, um familiar dele, que estava em Portugal, resolveu ficar com eles no navio. E tem esse negócio dele querer viajar incógnito, só como Pedro de Alcântara. E que ele disse que o imperador ficou no Brasil. E que deu algumas situações estranhíssimas, assim. Vou puxar uma citação daqui a pouco. Porque é importante a gente falar no comecinho desse episódio, o livro foi construído utilizando como base os diários do Dom Pedro II. Diários do Dom Pedro II, alguns relatos e biografias de outras figuras que aparecem nessa história, mas
o grosso, né, o básico desse livro são esses trechos do diário de Dom Pedro no período dessas viagens. Trechos bem sintéticos, né? Ele faz as citações do diário, assim, são bem objetivos. Inclusive, o livro é muito curto, são 176 páginas, é curtíssimo. Lançado rápido. pela editora Senac em 2014, pronto. Informação completa. Exato. É um livro curto, é um livro rápido de ser lido. E você queria trazer uma citação? Isso, uma citação nessa primeira viagem, quando eles estão chegando na Alemanha, em Hamburgo, que fala o seguinte: o imperador, acompanhado por sua comitiva, regressou ao hotel. E após o jantar, o cônsul-geral lhe apresentou o prefeito Merck, os membros do corpo consular e muitos alemães residentes ou naturalizados no Brasil. Às 9 da noite tiveram uma surpresa. 2 barcos iluminados e embandeirados ancoraram diante do hotel, na majestosa bacia do Auster, e uma banda militar com 80 membros executou o hino nacional brasileiro, seguido do hino da Áustria, em homenagem à mãe do imperador. O terceiro hino entoado foi o de Hamburgo, o quarto o hino prussiano, e finalmente o do recém-proclamado Império Germânico. Nos intervalos, ouviram trechos de óperas como O Profeta, Tannhauser, Lohengrin e outras. Ou seja, pra quem queria viajar na moita incógnito... Você quer viajar tranquilinho. Chega podre. Porque se hoje uma viagem cansa, imagina na época. Se hoje uma viagem cansa, imagina na época. E com todo aquele cansaço, a gente imagina ouvir o hino nacional, aí ter que ficar ali, porque tem que ficar em pé, né? Tem que fazer a cerimônia. Tem que fazer toda a cerimônia, daí você tem que assistir a ópera, tem que assistir o hino não sei da onde, a apresentação de não sei quem. Gente... É função, né? Como assim, né? Bom, e essa viagem, então, essa primeira viagem, terminou de uma maneira bem triste, né? A imperatriz, ela estava já um pouquinho adoentada, mesmo nessa primeira viagem. Ela melhorou durante a viagem, mas no final, quando visitam, então, o túmulo da filha, há um ar de tristeza, né? Um peso de tristeza nos membros dessa comitiva que viajou para a Alemanha. Tem uma questão interessante que a gente pode perceber, e eu acho que vale a pena a gente citar aqui como um ponto interessantíssimo do livro. Dom Pedro II não parava quieto. Ele estava sempre com uma mini biblioteca, ele carregava uma mini biblioteca, coraçõezinhos para Dom Pedro II. Não tinha Kindle, na época ele tinha que carregar uma mini biblioteca. Né, gente, fazer o quê? Outra, ele não parava de aprender. Então ele ia nos institutos, ele ia nos museus, ele ia nas bibliotecas, ele conversava com várias pessoas enquanto a viagem rolava. Ele ia aprendendo a língua ou as línguas, ele ia fazendo traduções. Então é bem interessante, assim, era alguém inquieto. E muitas dessas coisas a gente percebe que foi uma tentativa de trazer também para o Brasil um pouco dessas pesquisas já desenvolvidas lá fora, né? Pois é, ele tinha esse interesse aparentemente infinito por conhecer todos os avanços possíveis de ciência, literatura, indústria, tecnologia. Então ele visitava universidades, visitava bibliotecas, visitava escritores. Pouca gente sabe, assim, conhecimento geral, mas ele era um dos financiadores, por exemplo, de Louis Pasteur. Outra coisa interessante também é sobre a viagem ter sido financiada por ele. Ele pediu um empréstimo, até o autor comenta a respeito de ser um dos primeiros brasileiros a pedir empréstimo para viajar. A fazer viagem parcelada, né? Exato. Ele considerava qualquer desperdício do dinheiro público como um furto à nação. O quanto a gente está sentindo falta desse tipo de postura? Pensemos, botemos a mãozinha na nossa cabeça. Acho que de qualquer maneira a gente consegue pensar nisso e ainda esperar que um dia governantes tenham essa postura, não é? Outra coisa interessante é como ele era recebido e como as pessoas falavam dele. Como alguém muito culto, que conhecia bem das inovações que as pessoas estavam mostrando, e apesar de ser brasileiro. Ou indignação. Porque é aquela visão que muita gente no Brasil ainda tem. A pessoa vai para fora e ela ainda se considera menor por ser brasileiro. E quando ele chegou lá fora e teve esse contato na Alemanha com várias pessoas, com pessoas responsáveis por institutos, por museus, por conhecimentos vários, né? Ele tem esse retorno, né? De que, percebe-se que o imperador do Brasil é um homem culto e tal. E a gente vê assim, por que ele não seria culto? Gente, como assim? E a gente fica, às vezes, pensando tanta coisa
do que se vende, se a gente relacionar com o Brasil hoje, o que a gente ainda continua vendendo, né, ou oferecendo como imagem brasileira? Bumbum, Samba, futebol. samba, futebol, gente pelada. Aham. Eu tô generalizando. Sim, eu estou generalizando. Mas é exatamente isso que acontece. Novamente, o senso comum vê o Brasil como muito menor do que ele é. Assim como lá fora, Dom Pedro II deu uma amostra do conhecimento que ele buscava, do conhecimento que ele tinha, dos estudos que ele tinha feito. Era extremamente erudito. Sim, que ele chegava nas universidades, às vezes, para conversar com professores e discutia sobre pontos que ele concordava e não concordava com as teorias que estavam sendo desenvolvidas na Europa. Exatamente, era até um ponto em questão que sempre comparavam com o pai dele, Dom Pedro I. Porque o Dom Pedro I, ele era um imperador militar, né? Ele era aquele líder guerreiro, vamos dizer assim. O Dom Pedro II não. A postura dele era do intelectual. Era o que veio ser chamado também por esse e por outros motivos de imperador cidadão. Exato. Então a gente tem essa postura de fora que a gente entende, até pelo que se vendia já na época, do que era o Brasil, né? Um lugar cheio de mosquito, enfim. O que se vendia do Brasil. E a gente percebe o que hoje? O que mudou? É de a gente pensar também como brasileiro, o que a gente vende? O que a gente coloca como brasileiros do que a gente tem aqui? Mas enfim, essa foi uma questão que eu fiquei basicamente incomodada, eu fiquei muito incomodada com o modo como esses retornos vinham, assim, mas nossa, olha só, que interessante. Assim, não tem que ser interessante. Por que ele não vai ser culto? Gente, a mãe dele era uma mulher extremamente inteligente. Ah, mas não era brasileira. Só porque nasceu no Brasil ele ficou burro? Né? Ele não era mais inteligente? Teve todo um estudo, uma preparação para ser imperador. Mas enfim, momento indignação passando, a gente passa para o próximo item, que é a segunda viagem que ele faz. Essa segunda viagem, a terceira, elas se dão mais num processo de saúde, né? Por causa da saúde. A segunda, por causa da saúde da Imperatriz Teresa Cristina. A terceira, por causa da saúde dos dois, do Dom Pedro II e da Teresa Cristina. E a última viagem foi uma viagem não planejada. Pois é, situando cronologicamente, a segunda viagem foi um pouquinho depois da primeira já. A primeira foi entre 71 e 72, a segunda foi entre 76 e 77. Daí passou um período de 10 anos. A terceira viagem foi entre 87 e 88. E a quarta viagem, o imperador já em exílio, 1890, 1891. E nessa última viagem, ele estava pobre, né? Ele carregava, ele ficava em quartinho bem simplinho, com pouquíssima coisa, né? O falecimento da Teresa Cristina provocou nele uma tristeza, um fechamento. Um abatimento bem forte. Isso. Né? Uma coisa interessante de acompanhar é que, apesar de, nessa última viagem, por exemplo, não ter todo o tratamento de chefe de Estado para ele, o respeito e algumas amizades que ele figura, fez, né? Continuaram firmes. Claro que várias pessoas se afastaram, e isso é narrado no livro. Aquela pompa não existe mais na última viagem. Uhum. Né? Só que a família Krupp, por exemplo, que é uma família de industriais, de metalúrgicos da Alemanha, continuou recebendo ele muito bem. Ele fez as primeiras visitas na indústria Krupp, era amigo do patriarca da família, manteve a amizade com a viúva, com os filhos. E militarmente, quem acompanha a militaria sabe que canhões Krupp, famosíssimos no século XX, e teve essa mudança de tratamento, mas a figura Dom Pedro II continuou muito respeitada, mesmo sem o cargo de imperador, mesmo Exato. Em exílio, e dá para ver muito da dor do autor, do Trineto, escrevendo isso, do jeito que ele não perde muitas linhas, hein, mas o jeito que aconteceu o exílio, de terem colocado ele no barco à noite para a população não fazer um levante e pedir o imperador de volta. Isso é interessante de você colocar, de a gente lembrar por quem foi escrito. Foi escrito pelo Trineto. Então tem um fator afetivo. Totalmente. Nessa escrita. Uhum. E um fator afetivo que influencia nos fatos ali descritos. Claro que ele se prende ao que aconteceu e tudo mais. Só que ele sempre tem aquele papel, como narrador, de colocar a pompa, de colocar o sentimento bom. Porque afinal de contas ele está falando
do seu avô, né? Ele tá falando do vozinho, Então tem esse carinho. Outra coisa que é interessante a gente pontuar, e daí talvez eu coloque como algo que me chamou a atenção negativamente, é a repetição que ele faz em muitos pontos. O autor, ele coloca, por exemplo, uma determinada informação, ele coloca uma nota de rodapé, e a nota de rodapé diz que a pessoinha era sobrinha do Dom Pedro. Aham, entendi. De repente, passa 2 parágrafos, ele cita a pessoa, e em vez de ele continuar a narrativa, ele diz novamente que essa pessoinha era a sobrinha do Dom Pedro. Isso é um dos casos, mas isso acontece o tempo todo. Verdade. E daí dá uma cansada na hora da leitura. Então, é uma das coisas que me chamou a atenção negativamente na narrativa do autor. Que tem esse aspecto, óbvio, afetivo, como a gente comentou, e tem esse aspecto que talvez, por ser afetivo, exagere. E, inclusive, não traga algumas coisas que já se sabe sobre Dom Pedro II, que em biografias já são claras. Então, ele comenta um pouco sobre isso, que várias informações sobre a figura de Dom Pedro II estão em boas biografias. Ele cita algumas biografias no caminho, assim como ele justifica, por exemplo, a ausência de informações mais aprofundadas sobre a passagem dessa comitiva por outros países. Então ele fala, a comitiva passou pela Espanha, passou pela França, passou pela Inglaterra, passou pela Bélgica, só que ele vai passando. O foco é a Alemanha, é até pela proposta do livro. Por que o livro foi pedido? Né, por esse aniversário de união entre Brasil e Alemanha. Uhum. E ele comenta a escolha. Também, além dessa justificativa, ele fala que outros livros sobre os outros destinos dessas viagens foram escritos. Então, quer saber mais sobre a passagem do Dom Pedro pelo Egito? Tem bibliografia. Pela Inglaterra? Tem. Faltava realmente uma obra sobre essas passadas pela Alemanha. Sim, mas o que eu quero dizer é que ele meio que ignora algumas informações, por exemplo, a Condessa de Barral. Sim. Que ele fala dela no livro, mas ele não dá outros indícios, sabe? Então, vai deixando muito naquela questão assim, ai, que bonito eles foram com aquele sentimento de não sei o quê. E parece assim, nossa, né, que perfeição. Essa família harmônica. Isso, não tem problemas, não tem, né? Então fica um pouquinho... É aquele momento que dá aquele... E aquela coisa, e aquele entendimento, ele tá falando como neto. Mas não é um livro, apesar de curtinho e de interessante, de bem fluida a narrativa, não é um livro que eu recomendaria, por exemplo, para quem não conhece nada sobre a família real. Exato. Que pode parecer muito banal, uhum. né? As informações ali. Pode parecer de cunho muito banal, de cunho muito simples. Então não acontecia nada. Então, sim, não é verdade. A presença da Barral na viagem, na comitiva, que peso que isso tinha. Fora o peso que ela tinha, muita gente fala da questão de ser amante do Dom Pedro, mas é a questão que ela tinha um peso como instrutora, como professora das filhas dele. E outra questão. O autor deixa claro o não tão bom relacionamento que o Dom Pedro II tinha com a Isabel e com o genro, que sempre que ele deixava o Brasil nas mãos da Isabel, ele ficava meio cabreiro. Tem uma das voltas de viagem que ele chega, não fala com ela e vai falar direto com os ministros. Foi a última, né? Quando ele retorna. Se eu não estou enganada, foi a última viagem. E isso causa, inclusive, no marido dela um mal-estar, né? A gente pensa assim, quanta coisa. E daí são os indícios que o autor deixa dessa desarmonia familiar, desarmonia política e de entendimento político. Porque também a Isabel, a princesa Isabel, foi considerada, tem biografias que falam que ela não tinha muita vontade de governar. Ela gostava de viajar, ela gostava de fazer outras coisas, mas ela não gostava do papel político que ela tinha. Então isso também é uma questão a ser pensada quando a gente vê essa narrativa a respeito da relação do Dom Pedro II com a Isabel. Sim, e acaba desenvolvendo até por uma postura da população com relação a ela, porque todo mundo também percebia que ela não gostava daquilo, ela tinha que cumprir uma função. Uhum. E no caso de uma vacância do imperador, quem ia acabar governando por procuração ia ser o marido dela, o Conde Deu. Exato. E, por mais que ele fosse um guerreiro hábil, né, tivesse treinamento na França a população não tinha essa boa visão dele, porque ele era estrangeiro, ele era francês. Sim, sim. Então, como assim? A gente passou das mãos de Portugal para as mãos da França. Então tem essa questão muito interessante de a gente refletir também. Ou seja, é um livro bem interessante, vale a pena complementar a leitura,
tá? É uma leitura muito básica sobre... O livro foi construído mesmo para falar dessa relação política do Brasil com a Alemanha, como se deu nesse processo do Brasil enquanto império, mas para saber mais sobre o Império Brasileiro, como era a figura do Dom Pedro II. Há muita coisa, há muito material por aí. Então vale a pena pesquisar mais. Vale a leitura? Vale. Vale muito a leitura, com essas ressalvas que a gente fez. É um trineto com uma carga afetiva na sua narrativa, e a gente não pode deixar de pensar e de ler com essa ideia. Com esse filtro. Com esse filtro, exato. E não é um romance histórico. É um relato de viagem feito com base em diários, então não vai ter... Se você também tem problemas com relato de viagem e não gosta muito, provavelmente não é pra você. Sim, não vai ter um plot twist magnífico, não vai ter um super acontecimento. Nossa, o navio quase afundou. Não. Não vai ter. Não foi isso que aconteceu. É um relato de viagem. Mas se quiser conhecer mais sobre o livro, aquele esquema, não vou me alongar, mas de link da Amazon, de associado, barari bororó. O link para esse livro vai estar na descrição, assim como 2 sugestões de biografia do Dom Pedro II, o Imperador Cidadão e As Barbas do Imperador. Vai estar tudo na descrição ali para quem tiver interesse. Vamos colocar a Condessa de Barral também? Vai o link para o livro da Condessa de Barral aí embaixo. Tendo dito isso, nossas informações para contato estão todas na descrição desse episódio. Glênio, mais alguma informação? Só um abraço para quem acompanhou a gente nesse lindo Setembro Brasil. Então, se você gostou desse episódio, compartilha com alguém que você acha que vai gostar também. E, se quiser, se possível, se for da sua vontade, meu caro amigo ouvinte, #Setembro Brasil para fechar esse pacote. Exatamente. Muito obrigada por nos acompanhar neste primeiro ano de Projeto Setembro Brasil. Um mês inteirinho lendo sobre Brasil, lendo literatura brasileira e livros, nesse caso, um relato de viagem, que é uma não ficção. E fechamos, então, esse mês com um agradecimento. Foi feito com muito carinho. A gente agradece também quem compra pelos nossos links da Amazon, quem entra em contato com a gente, quem nos dá o feedback do que escutou. Isso é muito importante pra gente fazer sempre um conteúdo com mais qualidade. É isso, pessoal. Pega um livro, relaxa o corpinho e até a próxima. Você acabou de ouvir mais um episódio da Rádio Caractere. Este podcast faz parte da Podcast E. Conheça os demais podcasts acessando podcast.com.br.